Olá, minha galera linda e amada, vocês que eu tanto amo e por quem tanto me dedico, buscando ajudá-los a conquistarem o sonho da aprovação no exame de ordem primeira e segunda fase. Hoje estamos juntos para que possamos debater mais um ponto sobre competência tributária. É a terceira bateria de dicas de competência tributária para o nosso exame. Eu quero falar com você sobre o Instituto da Competência Residual e da Competência Legislativa Concorrente. Galera, competência residual é uma competência que o Constituinte atribui à União para que ela possa criar outros tributos além dos que já estão previstos na Constituição expressamente para o uso do dia a dia. Ou seja, após o Constituinte exaurir toda a formatação das competências, dando a cada ente qual é o tributo de cada um, o Constituinte se preocupou em criar um flanco, uma norma tributária em branco para que a União possa, em momento futuro, caso necessário seja, criar outros tributos além dos que já estão previstos. Todavia, essa competência residual, ela permite à União criar quais novos tributos? É no mundo, gente, dos impostos e das contribuições sociais de seguridade social que trafegamos com essa tal dessa competência residual. Desculpem. A competência residual é a competência que a União tem para inventar outros impostos, além dos que já estão postados na Constituição, e outras contribuições que financiem seguridade social, além das contribuições de seguridade já previstas na Carta. Ou seja, na Constituição, nós encontramos 13 impostos ordinários do dia a dia. Não é? São os 7 impostos da União, do artigo 153, os 3 impostos dos estados e do Distrito Federal, do artigo 155, e os 3 impostos dos municípios, do artigo 156. Além desses 13, a União pode inventar um 14º, um 15º, etc. Esta competência que o Constituinte dá para a União, no artigo 154, inciso 1, competência do 154.1 para inventar outros impostos além dos 13 ordinários, é a competência residual. Então, para a tua prova, a competência residual é a permissão dada pelo Constituinte para a União inovar no rol das espécies tributárias já previstas na Carta, alargando este menu de tributos autorizados pela Constituição. Primeiro foco de projeção da competência residual é no reino dos impostos, já que pode a União inventar um 14º, um 15º imposto, etc. O segundo foco, igualzinho o raciocínio, só muda o habitat, é no plano das contribuições sociais de seguridade social. A seguridade social, sabemos, é o núcleo do Estado Social. Seguridade social é um conceito constitucional que assambarca 3 dos 11 direitos sociais narrados no artigo 6º da Constituição, correto? Daqueles 11 direitos, educação, trabalho, moradia, 3 se destacam: saúde, previdência social e assistência social. Saúde, previdência e assistência, SPA, SPA. Esse rol de 3 direitos sociais, SPA, saúde, previdência e assistência, é o que forma o chamado conceito de seguridade social. E o sistema tributário autoriza que a União crie contribuições sociais para custear a seguridade social. A seguridade social está disciplinada onde ela tem que estar na Constituição, no título 8 da Ordem Social Constitucional. E lá no título 8, o artigo pilar da seguridade é o artigo 195. O artigo 195 anuncia no caput que a sociedade custeará a seguridade social e que será autorizada a cobrança de um rol de contribuições. E vem os incisos. O 195, nos incisos 1, 2, 3 e 4, autoriza as contribuições de seguridade social que já estão previstas ali, as ordinárias do dia a dia. Né? Os 4 incisos do 195, incisos 1, 2, 3 e 4, contribuições sobre o empregador, sobre o empregado, sobre os concursos de prognósticos, parênteses, casas de jogos, e 4, importadores. O que é que eu quero dizer com competência residual na seguridade? Além dessas contribuições previstas no 195, 1, 2, 3 e 4, além dessas contribuições ordinárias para a seguridade social, empregador, empregado, casa de jogos e importador, ainda cabe criar qualquer outra. Hoje a União poderia criar uma contribuição para custear a seguridade incidindo sobre fazer cursinho. O aluno que faz um cursinho praticaria o fato gerador. Base de cálculo, valor do curso adquirido, alíquota, X%. E ele não necessariamente, esse aluno é um empregador, o empregado e importador uma casa de jogos. Então eu poderia criar uma contribuição residual para a seguridade. E a previsão está no artigo 195, parágrafo 4º. Então, 154, inciso 1, impostos residuais. 195, parágrafo 4º, contribuições residuais de seguridade. Ô, gente, existem algumas limitações ao exercício da competência residual, tá legal? E essas limitações estão escritas no 154, inciso 1,
quando o Constituinte fala que a União pode inventar outros impostos. Só que o 195/4 ele diz que a União poderá criar outras fontes de custeio para a Seguridade Social nos termos do 154.1. Então, as limitações do 154.1 também valem para o 195/4, por expressa remissão do 195/4 ao 154.1. Já existiram várias controvérsias sobre essa simetria. Eu vou procurar ser muito objetivo aqui para te dizer como cai na prova de marcar, tá legal? Primeira limitação que você tem que focar é, para a União criar tributos residuais só por lei complementar. Não pode aprovar uma lei ordinária e criar uma contribuição residual para a Seguridade, um imposto residual. Para criar um novo tributo não previsto na Constituição, o Parlamento tem que aprovar o projeto de lei em maioria absoluta. Tem que ter lei complementar. Ora, se para criar uma contribuição residual de Seguridade ou um imposto residual tem que ter lei complementar, não cabe medida provisória. É vedado medida provisória em matéria de lei complementar. Se lembram? Artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição. 62, primeiro 3. Não cabe MP em matéria de LC. Então, não cabe MP para os tributos residuais. Segundo, Constituinte veda o bis in idem. Impostos residuais, veda o bis in idem e a bitributação, né? Impostos residuais não podem ter o mesmo fato gerador dos impostos já previstos. Então, você não pode criar um imposto residual e o fato gerador ser proprietário de veículo automotor. Não pode. Você não pode querer tributar a mesma riqueza que você já tributa, uma mesma pessoa que você já tributa. O proprietário de veículo automotor já é alvejado com IPVA. Então, o imposto residual tem que ter fato gerador e base de cálculo, logicamente, né? A base de cálculo é um reflexo do fato gerador. Um imposto residual tem que ter fato gerador e base de cálculo diferente dos impostos já previstos. É a mesma coisa na Seguridade. As contribuições residuais de Seguridade Social têm que ter fato gerador e base de cálculo diferente das contribuições de Seguridade já previstas. E, por fim, impostos residuais também terão que respeitar, caso seja necessário, em razão das características do fato gerador que se venha a escolher para o imposto residual, terá que respeitar o princípio da não cumulatividade. Então, impostos residuais ainda se curvam à regra limitadora do 154.1 de que sejam não cumulativos. A não cumulatividade ela é um princípio que só se aplica em alguns tipos de tributos que têm fatos geradores com algumas características. É o caso do ICMS, do IPI, que são aqueles tributos plurifásicos, né? Que o fato gerador vai acontecendo em várias fases, em cadeia, em sequência, uma venda para outra venda para outra venda. Então, a não cumulatividade, que veda a acumulação indevida, é uma técnica para evitar enriquecimento sem causa da fazenda. E o IPI e o ICMS respeitam a não cumulatividade. Como não se sabe qual vai ser o fato gerador de um imposto residual, se vem e se diz, olha, impostos residuais, também caso tenha um fato gerador com a estrutura peculiar, a do ICMS, do IPI, um fato gerador plurifásico, eu já digo claramente aqui que não cabe aplicar a tributação cumulativa, que ela é abusiva. Então, impostos residuais são criáveis por lei complementar, não cabe medida provisória, tem que ter fato gerador e base de cálculo diferente dos impostos já previstos e respeito à não cumulatividade. É a mesma coisa nas contribuições sociais de Seguridade Social, que residualmente se pretende inventar. Lei complementar, não cabe MP, fato gerador e base de cálculo diferente das contribuições já previstas, não cumulatividade. Galera, na próxima bateria de dicas, eu falo da competência legislativa concorrente e falo de algumas questões importantes sobre competência tributária com você. Tá maneiro? Te encontro no próximo vídeo. Abre teu coração, recebe meu amor. Eu amo todos vocês, meus alunos. Quero muito que vocês sejam aprovados. Estamos juntos na primeira e na segunda fase. Direito tributário, sua melhor opção.